Nós vamos conversar com o Dr. Wilson Oliveira, que é advogado eleitoral. Dr. Wilson, bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite. Muito obrigada também pela presença. Para explicar aos nossos telespectadores sobre o que pode acontecer hoje depois da divulgação da sentença do colegiado. Quer dizer, quando se é julgado, o político é julgado por um colegiado, no caso o ex-presidente será julgado em segunda instância pelo TRF, Tribunal Regional Federal, e ele for condenado, a condenação de 9 anos e 6 meses, ou ampliada ou reduzida, for mantida, ele vai cair na lei da ficha limpa. E aí ele pode ser preso, ele pode ser impedido realmente de disputar o processo eleitoral? Bom dia, eu reitero os agradecimentos de estar aqui. Nádia, é importante colocar que o julgamento de hoje, ele vai analisar, existem 2 recursos, tanto do Ministério Público para aumentar a pena, quanto da defesa do Lula para reduzir, pedindo inclusive a improcedência total da denúncia. O que é importante esclarecer? O julgamento de hoje, ele não sai por mais que seja mantida a decisão ou aumentada, ele não sai com a decisão de prisão do Lula. Isso porque o próprio Ministério Público já declarou, já emitiu uma nota dizendo que não há motivo porque existem alguns requisitos. E o presidente Lula não preenche esses requisitos. E também ainda é muito cedo afirmar que o Lula não poderá ser candidato. Por que é isso? Quem decide quem é candidato é a Justiça Eleitoral. O registro de candidatura vai ser analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral. Então, só quem pode afirmar que o Lula não é candidato é o Tribunal Superior Eleitoral. Outro ponto que é importante esclarecer. Ainda cabem outros recursos, Elivaldo. Cabem diversos recursos. Cabem recursos, algumas cautelares para o STJ, que podem suspender os efeitos. Cabe para o próprio Supremo Tribunal Federal. Hoje é cedo falar que o Lula, com essa condenação, se vier a acontecer, ele pode não vir ser a candidato. Mas ela também será determinante para o futuro do político. Porque uma condenação hoje, se ela vier a acontecer, ela pode gerar alguns prejuízos. E você vai tirar o foco da campanha e vai partir mais para o jurídico. Qual é o jurídico? Tentar mudar o resultado do julgamento. Agora, doutor Wilson, a Justiça Eleitoral ela só se manifesta no prazo estabelecido pelo calendário eleitoral ou ela pode ser provocada até de forma extemporânea caso a decisão aponte para uma condenação? Elivaldo, a Justiça ela vai se manifestar a partir do momento que acontecer os registros de candidatura. Os pedidos de registro de candidatura. A partir do dia 20 de julho e até o dia 5 de agosto acontecerão as convenções. A partir dessas convenções serão aclamados pelos convencionados quem serão os candidatos dos respectivos partidos. Até o dia 15 de agosto há o protocolo do registro. A partir daí, a Justiça Eleitoral, de maneira bem célere, que ela assim o faz, ela julgará sim julgará sim um registro, deferindo ou indeferindo, podendo o candidato ser substituído 20 dias antes da eleição. 20 dias antes da eleição. Doutor Wilson, do outro lado agora, né? Se o ex-presidente Lula for absolvido hoje pelos desembargadores do TRF, e aí no caso desse processo, já se esgota? Perfeito. A defesa do Lula hoje ela é convicta que não existem provas. Na toa que ela passa inclusive a um ataque também à sentença. Acontecendo a absolvição do Lula, qual é o diagnóstico a ser feito? Volta a estaca zero. O Lula não possui nenhuma condenação, ou seja, a certidão dele, que é necessária da Justiça Eleitoral, que é a quitação pela ausência de qualquer crime, e ele está fora da lei da ficha suja. Então, ele estaria a estaca zero. Ficha limpa novamente. Muito bem. Aí a gente vai para um outro ponto. Existem outros processos contra o ex-presidente Lula. No entanto, não existe nenhuma ainda com sentença. Seria possível, teria tempo hábil, de acordo com as tramitações do judiciário brasileiro, para se chegar a eleições e alguma penalidade ainda alcançar o presidente a ponto de impedi-lo? Caso ele, por exemplo, seja absolvido nesse processo e aí no outro julgamento ele seja sentenciado e condenado, esse outro julgamento o impediria de disputar a eleição? Bem, existem alguns inquéritos, existem algumas investigações, existem alguns processos em trâmite. Alguns processos que outros já existem denúncia, outros apenas investigação. A princípio não existe nenhum outro processo na pauta para ser concluído a sentença, na pauta para o juiz sentenciar e trazer novamente essa discussão, se houve uma condenação ou não. O que se tem hoje na pauta é esse processo do triplex. Os outros ainda não estão na fase. E é possível dizer que não chegarão a tempo até o registro, essa data do início das eleições. E a lei da ficha limpa, ela só é aplicada, ela já pode ser aplicada com toda a eficácia já a partir de uma decisão de segunda instância, mesmo ainda a ação tendo um caminho a percorrer?
Essa é uma das grandes críticas à lei da ficha limpa. Qual é? Ela condenar sem um trânsito em julgado. Ela tornar inelegível, dar uma pena de 8 anos de afastamento ao cargo público antes mesmo de transitar em julgado. Mas é assim que ela impõe. Ela impõe nos seus artigos que crimes eleitorais, crimes contra a administração pública, torna o candidato 8 anos, desde que seja julgado por um colegiado. E a decisão do TRF4, se ela ver a condenação, ela se enquadra perfeitamente no colegiado. Então, ela, em tese, seria aplicada. Lógico que cabe recurso, cabe cautelares, cabe recurso ao STJ inclusive, também. dependendo do placar, né, de hoje, se vai ser 2-1, se vai ser por unanimidade, tudo isso é um recurso, cada um é um recurso diferente. Cada um tem uma força. Eu queria agradecer ao doutor Wilson Oliveira, que é advogado eleitoral, ajudando vocês e nós todos a entendermos melhor essa situação que envolve hoje o julgamento do ex-presidente Lula. Muito obrigada, senhor. Obrigado. Bom dia. Eu agradeço. Agora sim, Alivaldo, a gente vai falar sobre a situação do PDT e do PTB governistas. Nádia, ontem nós falamos aqui que o Progressistas rejeita essa tese de que a situação da chapa está definida, com o PMDB indicando o vice na chapa do governador Wellington Dias, não é verdade? Isso. Bom, mas isso é até natural. O Progressistas tem interesse direto nessa vaga. Agora, o que chama a atenção é a manifestação de outros partidos da base aliada favorável a esse entendimento político. Eu falo, por exemplo, do PDT, comandado pelo ex-deputado, suplente de deputado federal Flávio Nogueira, e a ala governista do PTB, né? Porque o PTB, na oposição, até agora, só os filiados aí, né? No final de novembro. O PTB, na verdade, ele é governo, ele está no governo, a deputada Janaína Marques, enfim, toda a bancada estadual. Bom, esses dois, o PTB governista e o PDT, também entendem que a decisão não está tomada, não existe chapa definida. Ontem, inclusive, foi um dia marcado por um encontro da vice-governadora Margarete Coelho, interessada direta na vaga, com a direção do PDT. Aí estão o presidente, Flávio Nogueira Pai, e o deputado estadual e secretário de Turismo, Flávio Nogueira Júnior. Eles foram conversar também sobre turismo na região da Serra da Capivara, mas essa pauta ela foi esgotada ali rapidamente e seguramente a que deve ter rendido mais foi exatamente essas articulações políticas em torno da chapa majoritária governista. Tá certo, Alivaldo.